propostas, aí a gente abre para a galera. Vocês podem colocar, quando a gente abrir, vocês podem colocar o nome no papelzinho e eu organizo a ordem, tá certo? São quatro perguntas por vez, quando a gente for abrir. 10 minutos para cada. A gente fez um esquema manhã e tarde, 10 minutos para cada proposta do pessoal, para cada chapa, né, apresentar sua proposta, 2 minutos para perguntas e 5 minutos de resposta. Todo mundo concorda que continue sendo assim? Sim, né? Então tudo bem, 10 minutos. Pessoal, boa noite. Eu sou Bruna, eu sou do período da manhã, faço 6 períodos de pedagogia, entrei aqui no ano 2009 e eu estou como uma das representantes da Chapa Roda Viva, né, que está participando desse momento nosso aqui da Direção de Pedagogia, que é um momento importante para o nosso curso. Afinal, um grande debate de ideias, um debate sobre a situação do nosso curso, sobre a situação da educação, né? E esse debate democrático e saudável é o que a gente estava buscando há muito tempo. Então, finalmente chegou a hora, né? Então, vários estudantes estavam esperando por esse momento. E para nós é uma vitória importante. Por quê? Não é uma vitória da Chapa Roda Viva, não é uma vitória da Chapa Só Se For Agora ou Praxis. É uma vitória do curso de pedagogia, é uma vitória dos estudantes de pedagogia. Essa eleição está acontecendo hoje. Né? Depois de tantos anos o DEA fechado, o DEA ficou fechado em 2009, 2008, 2010. E esse ano finalmente a gente está reativando. Então é uma vitória para nós, estudantes de pedagogia como um todo, né? E a nossa chapa já sai com um sentimento de vitória, né? Nesse processo eleitoral, um sentimento que, poxa, finalmente conseguimos reativar esse instrumento que é tão importante, que é o DA, que é o diretório acadêmico. Né? Então, a nossa chapa, ela não surgiu agora no período das eleições, nem surgiu para contrapor nenhum grupo. É uma chapa que já tem uma história aqui dentro do Centro de Educação, né? De estudantes que se mobilizavam, né, em torno da reativação do DA, em torno da mobilização estudantil aqui do centro. Né? Antes de ser uma comissão, nós éramos uma comissão para o DA. O que significa isso? Uma comissão de estudantes interessados em reativar o DA de pedagogia. Né? Então, a gente fazer reuniões nos primeiros períodos, passar em sala, convocar os representantes de turma para discutir a importância do DA, discutir a importância da luta estudantil aqui no CED, formativa, participativa. Era isso que fazíamos. Então, alguns de vocês podem ter participado de um debate que teve entre os candidatos a reitor aqui da UFPE, que foi um debate importante, a gente participou ativamente desse debate. Teve um debate com o professor Alexandre Simão sobre o papel do Centro de Educação na universidade, que é importante a gente discutir. Teve algumas mobilizações em relação ao RU, em relação a mais apoio, né, protesto de fato na reitoria, pedindo apoio psicológico aos estudantes, pedindo assistência estudantil. E a própria atividade cultural, a agitação cultural aqui no centro, que semestre passado a gente fez uma atividade que foi muito importante aqui, todo mundo participou, né, foi o arraial do Centro de Educação, né, no final do semestre passado. Né, então a gente está em defesa disso, de um movimento que atue, que seja participativo, seja crítico, plural, independente, que as pessoas de fato estejam engajadas nisso. Né? A nossa chapa Roda Viva, por que o nome Roda Viva e por que esse símbolo, né? Que é o punho cerrado, o punho da resistência. Né? Então, se você olhar pertinho, você vai ver a luta estudantil conquista vitórias. E é isso que a gente tem colocado o tempo todo. A luta estudantil, a mobilização estudantil conquista vitórias para todos nós. Né? Então, a gente tem que mobilizar cada vez mais estudantes nessa luta. Né? A nossa chapa é formada por comissões. Né? Então, a gente sempre esteve aberto para outros estudantes entrarem na nossa chapa, ingressarem, participarem ativamente. Né? Tem a comissão política, a comissão cultural, a comissão de finanças, de comunicação. Então, todo mundo está convidado agora para integrar na nossa chapa. Né? Para frente, a gente vai continuar nessa mobilização. Né? Então, a gente acha importante isso, um movimento estudantil atuante, forte, que aqui o CS se torne um centro de referência, que as pessoas olhem e digam, olha, ali está um movimento estudantil ativo, combativo, atuante, está em todos os espaços. Né? Então, se você olhar, a educação hoje não tá fácil, né? Assim, o cenário da educação atual está uma crise muito grande. Né? O governo cortou mais de 3 bilhões de educação. Né? E o que se avizinha para nós não é uma perspectiva muito boa. Né? A tendência é privatizar cada vez mais os espaços, a tendência é a gente sofrer um sucateamento muito grande. Então a gente precisa criar, de fato, um sentimento de resistência, de luta, né? de
de ativismo, né? Então a gente quer isso aqui para o centro, que é um movimento estudantil de fato, né, que tem esse espírito, né? E a gente está com todo esse espírito agora, ainda mais teve a eleição para o diretor, né, do centro, e a gente discutiu várias questões sobre isso, né? E é isso que a gente tem trazendo para vocês. A gente não está prometendo nada para vocês além do que a gente já faz todos os dias, né? Que é se envolver na luta, que é reivindicar, que é instigar. A gente só pode prometer aquilo que a gente já vem fazendo, né? E que a gente vai continuar fazendo, né? E eu vou passar aqui para a Savane para falar um pouco das nossas propostas, né? E focar. Diante do que minha companheira falou, Bruna, e primeiramente, desculpa, meu nome é Savane, eu sou do 5º período da manhã e estamos aqui na luta, né? Diante do que a minha companheira falou, Bruna, a gente está nessas batalhas, buscando conquistas. Dentro das nossas propostas, a gente tem como uma principal, porque busca essa participação do estudante, que é a paridade no colegiado de pedagogia, que é a luta para nós estudantes termos voz diante dos pesos e as decisões estão sendo tomadas e a gente fica de fora. Então, para a gente ter esse peso dentro das decisões aqui, dentro do CE. Depois, juntamente com essa mobilização com os estudantes, fortalecer as CRTs, que é os Conselhos de Representantes de Turma, para fazer com que tenha uma participação ativa dos estudantes para a construção de uma gestão ativa e pluralista. Desculpem. A infraestrutura e acessibilidade, que isso já está em todas as propostas, mas para fortalecer, para que isso seja pressionado, para que esses problemas sejam atendidos com eficácia e qualidade. Também temos atividades culturais, que também são abraçadas por todas as chapas, que é a valorização da cultura como identidade, não só a língua, mas também a dança, a música, enfim. Cines debates e debates, para a gente poder trazer essas questões dos nossos interesses e relacionar eles, saindo do estigma da sala de aula. A sala de aula é o único vínculo para se discutir e se debater. Organizar oposições ativas aos processos de privatização que são implantados aqui, que estão sendo implantados aqui dentro da universidade. O maior exemplo é a nossa área 2, que tem um grande campo de pesquisa e essas pesquisas são voltadas para fora, não atende às comunidades, à comunidade daqui da universidade e da redondeza. A gente também tem a proposta dos encontros dos estudantes para articular o movimento nacional e fortalecer essa mobilização dos estudantes. Tem o jornal, que a proposta do jornal feita pelos estudantes, para ter propostas e articulações dos estudantes, para ter essa divulgação de ideias e propostas. Semana pedagógica produzida e discutida pelos estudantes, porque já chega semana pedagógica em cima das buchas e a gente fazendo só para garantir carga horária. Tem também, no caso das ideias da noite, do turno da noite, que eu também sou estudante da noite, que eu pago algumas cadeiras, no intuito da nossa biblioteca não oferecer o tempo para a gente poder ter acesso aos livros. Os departamentos que são trancados tem um horário, a gente luta pela ampliação dos horários para a gente poder se disponibilizar desses recursos que nos outros turnos estão disponíveis a qualquer momento. E outra coisa que vale salientar, que é a nossa segurança. Segurança não no sentido de quantidade, mas no sentido da qualidade da nossa segurança. A infraestrutura também na frente do Cefis, de quem já teve a oportunidade, que com certeza todo mundo tem a oportunidade de andar de ônibus. A gente passa a lama dando na canela, às vezes, quando chove, e a gente fica no intuito só de ir lavar os pés, porque não tem essa mobilização para essa infraestrutura, para essa entrada daqui que a gente passa sempre. E a escuridão, que é horrível, é um desgaste total. Então a nossa chapa vem colocar essas propostas para os estudantes se sentirem sensibilizados e abraçarem a causa junto conosco. E para completar
temos um minuto aqui e para completar, a nossa chapa, o que vem propor para vocês, a gente não está, além de não apresentar nossas propostas, a gente quer apresentar a nossa prática. Né? Enquanto um grupo, de fato, que estava preocupado em organizar o Diário de Pedagogia e um grupo preocupado em se ampliar cada vez mais e que mais pessoas participem desse processo. Né? Então, o que a gente tem a mostrar é isso, é a nossa prática, porque o discurso, propostas nós vamos fazer várias, podemos fazer várias. Só que o que de fato vai determinar se vamos colocar essas propostas em prática ou não, é o que a gente já vem fazendo no Centro de Educação, é nosso interesse em reativar o DA, nosso interesse em ter mobilização estudantil. É isso. Antes de tudo, boa noite a todas e todos. Meu nome é Pedro, estou aqui falando e apresentando, vou apresentar para vocês a chapa da gente, que é a chapa Só Sou Agora. Vocês já devem conhecer um tanto da chapa diante das mobilizações e das ações que a gente tem feito durante toda essa semana aqui no hall do centro e também nas passagens em sala. Eu quero dizer como essa chapa surgiu, como esse grupo surgiu, como ele se tornou realidade. Era um grupo de estudantes que já participavam de vários movimentos aqui dentro do centro e fora do centro. Tem uns que entraram agora, outros que já são mais antigos, mas sempre mobilizaram, sempre tentaram fazer alguma coisa aqui no centro. Vocês já devem saber pelas carinhas que a gente sempre está aqui fazendo alguma coisa, puxando seja o diálogo, puxando debate, puxando protesto e tentando dialogar e tentando promover um centro melhor. E foi diante disso que esses estudantes se juntaram e disseram: e aí? A gente já está cursando, alguns há algum tempo, outros nem tanto, mas aí, o centro continua da mesma forma, a gente sempre espera que os outros façam alguma coisa pela gente e a coisa não muda, o centro está cada vez pior, a gente da noite sabe o que é a realidade do centro de educação e aí, melhor do que ninguém, o aluno da noite ele sofre isso na pele, eu acho, até mais. E aí, vamos fazer alguma coisa? Vamos. Quando? Só se for agora. Vamos mudar agora, vamos fazer algo agora, porque a gente não pode esperar. O curso é só de 5 ou 4 anos e meio, 5 anos, então a gente tem que fazer agora, ainda enquanto estamos aqui. E foi esses estudantes mobilizados que promovem. A chapa surgiu com 15 estudantes, passou para 18, passou para 25, passou para 50. E vocês sabem, cada dia se junta mais gente, a gente vê esse hall mais verde, mais cheio, porque a proposta é essa. É que a chapa, quando todos os estudantes forem gestão, porque eu não vou ser gestão, Cassiano não vai ser gestão, todos os estudantes de pedagogia serão gestão do DA, serão parte Só Sou Agora, terão sua parte lá e irão dizer suas vontades. Então, quando os 1.500 forem gestão, estiverem lá participando, dizendo as suas vontades, dizendo o que querem para esse centro, dizendo o que lhe indigna, é que a gente vai de fato construir um centro coletivo. Então a gente quer 1.500 participando, cada um dizendo quais são suas demandas. Por quê? Só Beth sabe dizer qual é a demanda dela, só ela sabe dizer o que é que ela sofre aqui dentro do centro de educação. Então só ela pode falar por ela e ela pode dizer o que ela quer de melhor aqui para o centro. Vou apresentar as nossas diretrizes, que é a horizontalidade. Nós não temos hierarquia, então a gente quer pregar a horizontalidade. Se a gente fala de participação de todos, e essa participação é igual, a gente tem que pregar a horizontalidade, que todos sejam iguais. Também a questão da diferença. A nossa chapa, ela prega isso. São pessoas com pensamentos diferentes, e aí a gente quer somar essas diferenças, porque as diferenças não são feitas para ser negadas, somos todos diferentes. E aí vamos unir essas diferenças e pegar e fazer um projeto comum, um projeto de todos, um diálogo conjunto. A outra proposta é a participação, que vocês já devem ver e vão ver que está sempre no nosso diálogo, no nosso discurso, a participação de todos. E não só participar, não adianta a gente chamar os estudantes para uma comissão e no final ficar o que a chapa, o que as pessoas que foram eleitas na chapa decidirem. Não, é a participação e a decisão. Que todos tenham poder de participação e de decisão nesses espaços. Que possam decidir, dizer suas vontades, o que querem de melhor e dizer o que lhe dignam e vão fazer algo melhor, vão construir em conjunto, vamos construir diante das nossas diferenças. E a nossa proposta é essa, de aglutinar todos. Quando todos forem gestão Só Sou Agora, todas as pessoas que estão nas outras chapas também vão participar, vão dizer as suas opiniões, porque também são estudantes de pedagogia e têm suas vontades, têm suas indignações e vão ter esses espaços. E aí eu vou apresentar agora algumas das nossas propostas. Pode parecer repetitivo, mas não é não. Cuidado.